Amém. Pessoal, boa noite. Graça e paz, irmãos. Irmãos, boa noite. Graça e paz. Amém, amém. Bom, hoje eu quero falar sobre o Verbo eterno de Deus. Cristo como o Verbo eterno de Deus. E para falar sobre o Verbo eterno de Deus, eu preciso falar sobre o tempo. Eu não sei se você já ouviu, certamente, talvez os pais de vocês já ouviram, uma canção que ela deve ter mais de 50 anos, com certeza, chamada Time, do Pink Floyd. Pink Floyd é uma banda inglesa de rock alternativo, né? Progressivo, obrigado, progressivo. E em uma das estrofes dessa música chamada Time, a canção diz o seguinte: And then, one day you'll find, 10 years have gone behind you, no one told you when to run. You missed the starting gun, and you run and run to catch up with the sun, but it's sinking, racing around to come up behind you again. The sun is the same in a relative way, but you are older, shorter of breath, and one day closer to death. Bom, eu não sei se você já conseguiu captar a percepção quase que dolorosa dessa canção. Pois a vida ela passa muito rápido, ela passa sem aviso. E de repente você olha para trás e os anos ficaram para trás. E nós corremos tentando então recuperar o tempo, mas o tempo ele continua avançando. E basicamente essa música Time, ela quer dizer o seguinte: o tempo ele é implacável. O sol continua o mesmo, mas nós não. E quando nós percebemos, foi dado a largada e ninguém nos avisou. Nós ficamos para trás em muitas áreas da nossa vida. E de fato, meus irmãos, o tempo, ele é implacável. Por causa do tempo, nós ficamos mais cansados, nós ficamos mais curtos de fôlego e inevitavelmente mais próximos da morte. E essa, então, é a angustiante realidade onde todos nós estamos. Mas veja, é exatamente nesse cenário do nosso tempo que o prólogo do Evangelho de João irrompe com uma verdade gloriosa. No princípio era o Verbo. Veja, irmãos, que João, ele não começa com um homem correndo contra o tempo, mas ele começa falando de Cristo existindo antes de todas as coisas, antes do tempo, antes que os dias começassem a serem contados, Cristo já era. E aqui está a esperança, então, que essa música do Pink Floyd não pode nos oferecer. Nós estamos sujeitos ao tempo, mas Cristo não está. Nós envelhecemos, mas Cristo não. Cristo ele permanece o mesmo sempre. Nós caminhamos para o fim. Cristo, porém, é o princípio e o fim. E eu queria então que você abrisse comigo, por favor, em João capítulo 1. Eu vou ler do verso 1 ao verso 3 e depois o verso de número 14. João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, depois o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como
do unigênito vindo do Pai. Vamos ao Senhor em oração? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a entender esse texto. Ajuda-nos, ó Deus, a entender essa doutrina tão maravilhosa, Senhor, da pessoa do Teu Filho Jesus, da deidade do Teu Filho Jesus. Faz isso para a glória do Teu nome. Pai, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Cristo, mas ajuda-me tão somente a pregar a Tua verdade, Senhor. Faz isso para a glória do Teu nome, para a nossa alegria. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o mistério da eternidade é, sem dúvida, uma das mais gloriosas doutrinas da cristologia. Trata-se de uma verdade, daquelas que são doutrinas eixo, sobre a qual todas as demais doutrinas, elas se sustentam. Afinal, tudo que nós afirmamos acerca de Cristo, sua obra redentora, sua mediação, sua autoridade, depende dessa verdade fundamental, que Jesus não começou a existir. Jesus é eterno, o Verbo é eterno. E frequentemente nós olhamos, então, por vezes, para Cristo pelas lentes da sua obra tão somente como homem. Por vezes nós contemplamos a sua encarnação, os seus sofrimentos, a sua obediência, e com razão, irmãos. Mas veja, nós corremos o risco de obscurecer aquilo que jamais pode ser perdido de vista. A unidade dessas duas naturezas. O Cristo homem, o Cristo Deus. E nós não podemos, então, dividir o que Deus uniu. Nós não podemos dividir essas duas naturezas. Aquele que esteve entre nós como homem é, ao mesmo tempo, o Deus eterno. Ele é o Deus homem. Ou como bem expressaram, então, os pais da igreja, acerca de Cristo, aquele que era, tornou-se o que não era. Ou melhor, permanecendo o que eras, permanecendo Deus, tornou-se homem. Permanecendo o que eras, tornou-se o que não era. Irmãos, é precisamente aqui que o testemunho do apóstolo João lança luz sobre essa doutrina. Mais do que qualquer outro evangelista, João, então, nos conduz às alturas da eternidade de Cristo. E o seu prólogo, veja, o prólogo de João não começa em Belém. Ele começa antes do tempo. No princípio era o Verbo. Veja, irmãos, que João não diz que o Verbo veio a ser, mas que o Verbo já era. Antes de qualquer coisa existir, Cristo já era. E mais, o Verbo estava com Deus. Veja, então, a distinção das pessoas aqui. O Verbo era Deus, a identidade da essência, e aqui nós temos, então, o fundamento inabalável dessa eternidade de Cristo. A mesma essência, duas pessoas. E João então prossegue afirmando no verso de número 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Veja que isso exclui qualquer possibilidade de Cristo ser uma criatura, pois tudo que veio a existir por intermédio de Cristo. Então, Cristo não pertence à ordem das coisas criadas. Ele é o Criador. Ele é co-criador de todas as coisas com Deus Pai. E depois, então, de afirmar que o Verbo foi o agente criador, João, ele anuncia a chegada de Cristo no verso de número 14. Aquele que é a palavra, aquele que é o Verbo, tornou-se carne, viveu entre nós. E nós vimos a sua glória, diz João. Nós vimos a glória de Cristo. A glória como de um unigênito, vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. E aí eu quero tirar pelo menos 3 verdades aqui acerca de Cristo. Olhando então para o nosso tema como o Cristo eterno. Vejamos em primeiro lugar que o Verbo, ele é eterno. A palavra, o Logos de Deus, é eterno. Verso de número 1.
João inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo. Quando tudo teve seu começo, o Verbo estava lá. Não como alguém que passou a existir, mas como o agente de tudo o que veio à existência. O Verbo não foi causado. Ele é a causa de tudo que existe. É a causa não causada. O agente criador não criado. A eternidade, irmãos, é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é eterno. Ora, se João então nos diz que Jesus é eterno, logo nós vamos ver, na verdade, o seguinte, que Jesus então é Deus. E eu não sei se você já parou para pensar na eternidade de Cristo. Se você já refletiu que o Verbo, Cristo, ele não teve um começo, que ele não vai ter um fim. Cristo, como Verbo eterno, compreende todas as coisas e todos os momentos da história de uma só vez. Cristo, ele não cresce em conhecimento, ele não cresce em sabedoria, ele vê e está em todos os momentos que existiram e existirão de uma única vez. Aquilo que nós poderíamos chamar de presente eterno. Cristo como Verbo eterno. Cristo não está sujeito às limitações temporais que nós estamos. E a Escritura já havia profetizado sobre o nascimento de Cristo como o Deus eterno. Isaías profetizou séculos antes acerca de Cristo, do menino que haveria de nascer. Isaías capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele vai ser chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, ou Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então veja que João, ele viu isso. João, ele presenciou isso. O Verbo como o Verbo eterno de Deus. E eu tenho uma aplicação para nós. Não projete suas limitações em Cristo. Diante de uma verdade tão elevada, irmãos, a pergunta inevitável é: o que isso muda na nossa vida? Isso deve mudar tudo na nossa vida. Porque, veja, se Cristo é eterno, então a sua vida não está à deriva no tempo. Se Cristo é eterno, você não está preso, então, a acontecimentos aleatórios. Você não é refém das circunstâncias. Você não é refém das situações. De coisas que fogem, entre aspas, do controle. Aquele que não teve começo e não vai ter fim, e não terá fim, é exatamente aquele que sustenta cada detalhe da história em suas mãos. Isso significa que aquilo que para você é confuso, para Cristo é muito claro. Aquilo que para você é talvez um projeto futuro, para Cristo, tudo isso está diante dos olhos dele. Aquilo que para você está fora do controle, para ele é coisa pequena. Ele está perfeitamente ordenando todas as coisas. Então veja, o Cristo eterno está aprendendo sobre você. Ele está sobre você. Cristo não está reagindo à sua dor. Ele já a conhece antes mesmo de você sentir. Veja, irmãos, que essa verdade não somente nos conforta, nos traz descanso, mas é uma realidade, uma doutrina que também confronta o nosso coração, que por vezes nós somos incrédulos, na verdade. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida como as coisas dependessem da gente, como se o peso de tudo isso, da nossa existência, estivesse sobre os nossos ombros. Não está.
E descansar, nós sabemos, não é estar ausente dos problemas, mas é passar por esses problemas, passar por essas situações onde nós não temos o controle, sabendo que essas situações, elas estão sob o domínio daquele que é o Verbo eterno. Mais do que isso, essa doutrina não somente faz o nosso coração descansar, nos confronta com relação à nossa incredulidade, mas é uma doutrina que nos leva a adorar. Porque nós não estamos falando de um mestre qualquer. Nós não estamos falando de um líder religioso, de alguém que nos deu um exemplo moral, tão somente. Não. Nós estamos falando de Deus que se fez carne. E se isso for verdade, como nós cremos que é, não faz sentido viver uma vida superficial diante de um Cristo eterno. Não faz sentido tratá-lo como um acessório. Não faz sentido tratá-lo como uma opção. Não faz sentido tratá-lo como, bom, eu posso viver para Jesus, mas amanhã eu posso não viver. Como, bom, aqui ele faz parte da minha vida, mas aqui nessa área ele não faz parte da minha vida. Não, ele é o centro da nossa vida, porque ele é o Verbo eterno. Então, o Verbo é eterno. Em segundo lugar, veja, o Verbo é Deus. João continua dizendo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja que João nos ensina que no princípio o Verbo estava em perfeita comunhão com Deus. Há uma expressão grega muito interessante aqui, prostoteon, que traz a ideia de estar face a face com Deus. Como Deus é uma pessoa e não uma energia, o Verbo também é uma pessoa. O Verbo é Jesus. Isso significa que antes da encarnação, ele já existia desde a eternidade em plena comunhão com o Pai. Então veja, irmãos, que Jesus como Deus não passou a existir depois que ele nasceu em Belém. Ele é o Pai da eternidade. Nas palavras do Concílio de Nicéia, ele é co-igual com Deus. Ele é co-eterno com Deus. Ele é co-substancial com o Pai. Jesus não é uma força, Jesus não é um anjo, Jesus não é uma criatura espiritual elevada. Não. Ele é infinitamente superior a tudo isso. Ele é Deus. Como eu disse, ele é a causa não causada, a origem de todas as coisas. Ele é o co-criador do universo. Como nós podemos saber disso, irmãos? Veja, somente Deus tem poder sobre a criação, na verdade. Somente Deus tem poder sobre a criação. E quando nós lemos, então, os evangelhos, nós podemos ver que Cristo tinha poder sobre a criação. Nós podemos testemunhar isso nas páginas do Novo Testamento. Quando Jesus transformou água em vinho, trouxe à existência aquela pesca maravilhosa com uma só palavra, quando andou sobre as águas, quando multiplicou pães e peixes, quando acalmou tempestades, quando ressuscitou mortos. E a coisa mais grandiosa que Cristo fez, Cristo perdoou pecados. Se o pecado é cometido contra Deus, somente Deus pode perdoar pecados. Na verdade, Cristo perdoou pecados. Portanto, Cristo é o Verbo eterno e Cristo é Deus. E eu tenho uma aplicação para nós. Eu quero falar sobre Cristo como superior, o Evangelho como superior a todas as demais religiões, falsas religiões. Eu quero falar sobre a superioridade do Verbo eterno. Outras religiões
em maior ou menor grau, oferecem caminhos alternativos para tentar alcançar o favor daquela divindade adorada. Esforço moral, sacrifícios, iluminações, rituais, inúmeras barganhas para tentar manipular aquela divindade. Mas veja, o Evangelho nos apresenta Cristo, potente, superior, poderoso, cheio de graça. Cheio de graça, diz João. Ou seja, não há barganhas com Cristo. Nós não conseguimos manipular um Deus que é cheio de graça. É impossível barganhar com um Deus que não precisa da gente. Por isso que emana dele somente graça e verdade. Não há moedas de troca no Evangelho, irmãos. Por isso todo favor desce de Deus, é pura graça, é bondade, é voluntariedade do Verbo eterno. Todas as outras religiões tentam subir aos céus. O Evangelho nos apresenta o Deus que desceu. E sabe o que isso revela ao nosso coração? Que nós temos Cristo não porque nós somos grandes, não porque nós somos importantes, não porque nós realizamos algo importante, mas porque Ele é importante, porque Ele é grande. Porque Ele é importante, Ele é grande, e porque Ele fez algo grande e algo importante. Por isso, o Evangelho difere de todas as outras religiões. O Evangelho nos mostra que esse Deus eterno vem em nosso favor, sem que nós merecêssemos isso, é pura graça. E a segunda aplicação que eu quero trazer é como crer corretamente na eternidade do Verbo. A gente precisa entender isso. Como crer corretamente, como crer biblicamente na doutrina da eternidade do Verbo. Irmãos, não pensemos que Cristo, por ser eterno, está distante. Em certo sentido, Ele está distante em sua transcendência. Contudo, Ele também está perto em sua imanência. Ele é transcendente e Ele é imanente. E por que isso é importante, irmãos? Porque nós podemos ter, por vezes, uma ideia deísta de Deus. O deísmo, basicamente, ele crê no seguinte: a deidade, ela está fora do tempo, ela está fora da história. A deidade criou todas as coisas, tal como o relojoeiro que criou o mecanismo do relógio, puxou a corda e ele deixa o relógio trabalhar por suas próprias leis. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus está presente na nossa história. Está presente no tempo. Ele está fora do tempo, ao mesmo tempo que está presente no tempo. Ele é um Deus que desce, que faz parte da nossa história. Eu não sei se você lembra do sonho de Jacó, em Gênesis capítulo 28, quando num sonho Jacó viu uma escada que subia e descia. Em Cristo, essa escada ela é reinterpretada. Cristo é a nossa escada. Mas Ele não sobe e depois desce. Ele desce primeiro e depois Ele sobe. Diferente de qualquer esforço humano que tenta ascender aos céus, o Evangelho começa com a descida desse Deus atemporal no nosso tempo. Em terceiro lugar, irmãos, vejamos que o Verbo eterno entrou no tempo, sem deixar de ser eterno.
isso é bem importante. Ele entra no tempo sem deixar de ser eterno. Verso de número 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós temos o sublime mistério da encarnação de Cristo. O eterno entrou no tempo. O transcendente, permanecendo transcendente, tornou-se imanente. Aquele que nem os céus dos céus pôde contê-lo, ele nasceu. João diz, nós vimos a sua glória. Sabe quem viu a glória de Cristo também? Numa percepção diferente da de João? Os pastores e os magos. Quando você começa a ler o texto de Mateus, você tem uma narrativa, e de Lucas também, uma narrativa mais detalhada, como esse verbo eterno entrou na história. E os pré-anúncios do nascimento de Jesus foi pré-anúncios que proclamavam a eternidade do verbo. Por favor, abra comigo. Abra comigo em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Ou melhor, perdão, Miqueias, irmãos, Miqueias. Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, verso 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não é maravilhoso isso? Suas origens estão antes do tempo, desde os tempos antigos. Esse foi o pré-anúncio que o anjo deu a Maria, Lucas capítulo 1. Por favor, abra comigo, Lucas capítulo 1, do verso 30 ao verso de número 33. Lucas, capítulo 1, do verso 30 ao 33. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E Jesus nasceu. O Verbo eterno, ele nasceu. No tempo determinado por Deus, Jesus encarnou. Mateus nos diz, no capítulo 2, verso 11, que os magos e os pastores, é interessantíssimo essa passagem, e eu sempre me emociono muito com essa passagem. Mateus 2, verso 11, diz que quando os magos chegaram para visitar Jesus, eles encontraram Jesus envolto de panos. No colo de sua mãe. Fraldas. Você já parou para pensar nisso? Aquele que sustenta todas as coisas, aquele que desenhou os cumes dos montes, não consegue ao mesmo tempo segurar a sua bexiga.
o Deus homem. O Deus homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Cristo, o Cristo eterno, o Verbo eterno que se fez homem, em Cristo nós temos a resposta que a música Time do Pink Floyd não dá. Enquanto a canção descreve o desespero daqueles que estão aprisionados nessa cronologia, nesse tubo newtoniano de passado, presente e futuro, o Evangelho anuncia que Cristo entrou nessa mesma linha de tempo. Não como vítima do tempo, mas como o Senhor do tempo. Não como alguém preso à linha desse tempo, mas alguém que governa de fora. Que governa de fora, governa de dentro, em todas as dimensões que o tempo e a temporalidade possa ter. E aí nós conseguimos entender algumas afirmações de Jesus, por exemplo, em João capítulo 8, verso 58, Jesus diz: em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, eu sou. Ou mesmo quando ele se revelou a João, na visão do Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, verso 12, verso 13, eis que venho sem demora. Eu sou o início e o fim. Eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Nós entendemos a dimensão, ainda que pequena, só que mais próxima do que a gente poderia ter, que Paulo entendeu essa natureza de Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, verso 17. Ou quando o escritor de Hebreus, ele fala sobre o sacerdócio de Jesus, e ele identifica o sacerdócio de Jesus como um sacerdócio superior, a semelhança do sacerdócio de Melquisedeque. E ele vai dizer, Melquisedeque, que não tinha princípio de dias, nem fim de existência. Nem loucura isso. Esse é o Cristo eterno. E eu quero fazer uma última aplicação. Falando sobre o Verbo eterno. Não passe pelo tempo. Se você está preso ao tempo, certamente você está. Não passe pelo tempo sem conhecer o Senhor do tempo. O grande perigo não é apenas perceber que o tempo está passando, né? Isso, os autores ali do Time, né? Eles perceberam isso. O grande perigo é você passar pelo tempo sem perceber Jesus. É você passar pelo tempo sem perceber Cristo. Então, a pergunta não é quanto tempo eu tenho ainda. Essa não é a grande pergunta. A grande pergunta é: quem governa o meu tempo? Quem governa a minha vida? Eu tento governar a minha vida ou eu coloco a minha vida à disposição daquele que governa o tempo? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos a entender, ó Deus, apesar da nossa incapacidade de sustentar essas coisas na nossa mente, Pai, coisas eternas. Ajuda-nos a crer. Ajuda-nos a depositar a nossa esperança e a nossa fé
nesse Cristo eterno. Pai, nós pedimos para que Teu Espírito venha plantar essa doutrina tão maravilhosa no nosso coração, Senhor, a fim de que possamos viver a nossa vida bem, passando pelo tempo, gastando tempo com aquele que é o Senhor do tempo. Faz isso para a glória do Teu nome, para a nossa alegria, Jesus. Amém. Veio do Havaí? Vim do Havaí. Tô bem, né? Não deu tempo de passar em casa para trocar de roupa, mas... Boa noite, pessoal. Turma linda. Alguns de vocês devem lembrar que eu ajudo a igreja na área de missões. A gente tenta coordenar essa área na igreja. E algo que me deixa muito feliz é